Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Clemente. Nós estamos dando então continuidade à nossa disciplina de redes de computadores 3 e também ao curso que nós estamos fazendo aqui com o Cisco Packet Tracer no intuito de poder desempenhar as atividades aí da nossa prática da disciplina, tudo bem? Então nós já começamos a fazer configuração de switch no último momento, que a gente trabalhou no último vídeo dessa playlist. Se você não assistiu ainda, dá uma conferida na playlist. Já mexemos com a configuração de senha do nosso switch, já mexemos com a configuração de horário, para que a gente possa garantir ali que esse horário vai ficar definido dentro do switch de forma correta. E agora nós vamos realmente aprender a fazer a configuração de uma VLAN utilizando aí esse switch. Lembrando que no material que eu passei especificamente para essa disciplina, a gente já trabalhou a criação de VLANs em switch, só que a gente havia feito num outro momento sem o Cisco Packet Tracer de forma teórica. Então agora nós vamos refazer esse procedimento, mas vocês vão observar que é a mesma coisa, tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. E então vamos para a prática, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer, não sei se vocês se recordam, é a questão do cabeamento. Nós vamos destinar o que? Um intervalo de portas dentro do switch para cada uma das VLANs. Então eu vou clicar aqui nessa ferramenta de deletar e eu vou clicar diretamente nos cabos para que a gente possa refazer esse cabeamento, tudo bem? E aí eu designei o seguinte, estou usando aquele cabo tradicional de rede, o cabo de cobre reto. Então eu vou colocar aqui na porta Fast Ethernet e vou conectar ainda na primeira porta do switch. E aqui eu farei a mesma coisa, eu vou conectar essa segunda máquina no Fast Ethernet na segunda porta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou destinando as 10 primeiras portas para a minha VLAN 1 e as 10 segundas portas para a minha segunda VLAN. Então essa terceira máquina PC2 aqui, ela vai se conectar na porta Fast Ethernet dela, 0 dela, porém, opa, deu um erro aqui, só um segundo que a gente vai refazer porque eu cliquei e ele deve ter colocado sozinho. Vamos refazer esse cabeamento. Na hora que eu colocar no Fast Ethernet 0 e clicar no switch, ele vai me perguntar em qual porta. E agora, ao invés de colocar na porta 3, eu vou colocar na porta 11, porque eu destinei de 1 até 10 para a minha primeira VLAN e essa máquina vai estar na segunda VLAN. Então, coloquei aqui e agora podemos colocar essa última máquina até a porta 12, tá certo? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue dar uma separação física de portas do switch para as minhas duas VLANs. Outra coisa que eu vou fazer aqui para fins de organização, eu vou apagar essa linha, esse quadrado amarelo, porque agora nós estamos falando não de uma organização, mas de duas. Então, vamos lá colocar aqui o fundo preto, vamos colocar uma cor amarela novamente, e eu vou criar duas separações aqui. E eu agora posso inclusive botar um texto. Tem aqui nesse espacinho aqui, onde eu posso colocar uma nota. Eu vou colocar aqui em cima o seguinte: marketing. Tudo bem? Vou até deslocar aqui um pouquinho para não ficar em cima. E eu vou colocar agora nessa segunda máquina, nesse segundo espaço, RH. Tudo bem? Então, fazendo dessa forma, observem por que eu estou fazendo uma VLAN. Porque eu estou separando a rede desses dois setores. E eu quero que essas máquinas estejam separadas, que elas não se comuniquem diretamente dentro da minha rede interna. Outra coisa que eu preciso fazer é separar elas em redes distintas através do IP. E como é que eu vou fazer isso? Nesse caso eu vou fazer o uso do IP estático, eu não vou usar o DHCP e eu vou colocar elas em redes diferentes. Vamos lá para a comunicação aqui, vamos fazer na prática aqui, olha. Observe que hoje ela está na 192.168.0.102. Isso aqui, como a gente configurou no último momento, isso foi feito pelo DHCP. Eu vou então entrar nas configurações, venho na placa de rede, falo que eu não quero DHCP, que eu quero uma configuração estática e eu mesmo vou botar esse endereço para ela. Observa que eu optei por usar 192.168.1, ou seja, eu estou em outra rede, porque a gente já viu que quando a gente usa uma máscara de classe C, esses 3 bytes representam a rede. Então eu não estou mais na rede 192.168.0, eu estou numa nova rede. Esse ponto 50 foi uma opção minha, tá? Podia ser muito bem outro valor. Quando eu fecho e venho aqui de novo, observem que já foi alterado então o endereço IP da máquina. Por fins de organização, eu vou repetir esse IP aqui para que a gente não precise ficar conferindo o tempo inteiro, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com essa outra máquina.
colocando ela em 192.168.1.51, o próximo IP válido. Então essas duas máquinas estão na mesma rede. Lembrando que estão na mesma rede por conta da máscara que a gente está utilizando, que é uma máscara de classe C. Tudo bem? E eu vou garantir que essas máquinas de baixo não estejam na mesma rede. Como? Usando um endereço diferente. Por exemplo, a 192.168.2.50. Por que 50? É porque tem que ser igual ao de cima? Não, podia ser muito bem outro número, podia ter colocado outro endereço de IP. E por último, essa outra máquina, nós também vamos configurar de forma estática 192.168.2.51. De novo, não precisava ser o 51, eu estou colocando aqui só para a gente facilitar. Então, observem que eu estou colocando o endereço de IP dessas máquinas para facilitar a nossa visualização em diferentes ambientes, tá bom? Eu tenho a rede 192.168.2 reservada para o setor de recursos humanos, enquanto eu tenho a 192.168.1 reservada para o meu setor de marketing. Por último, agora a gente vem para a configuração do switch, tudo bem? Lembrando que as máquinas não têm autonomia para reconhecer aonde elas estão. Então, quem faz essa configuração é o switch. Já estudamos sobre isso anteriormente, tá bom? Vamos aqui então na configuração do nosso switch. Vou dar um Enter aqui para iniciar e o comando Enable. Ele vai pedir a senha conforme a gente definiu no último vídeo, né? Já liberou aqui o acesso. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o configure terminal. Ele vai entrar nessa configuração. E agora nós vamos efetivamente fazer a criação das VLANs. E aqui a gente basta digitar, por exemplo, VLAN 10. Por padrão, é criada uma VLAN 1. E todo mundo fica dentro dessa uma VLAN chamada VLAN 1. Eu vou dar um nome para ela, o comando name, e eu vou colocar MKT em maiúsculas, tudo bem? E agora eu vou dar um exit. Estou saindo. Então fizemos a configuração da VLAN 10. Agora eu vou entrar na VLAN 11, uma nova VLAN. Aqui dentro eu vou dar um name RH e um exit. Tudo bem? Então conseguimos criar as duas VLANs que existem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui dentro qual é o intervalo de portas para cada uma dessas VLANs. Para isso eu uso o comando interface, aqui dentro range, ou seja, um intervalo. Vou colocar o fast Ethernet 0/1, ou seja, começando na porta 1 até a porta 10. Acho que aqui não está pegando o meu tio. Não sei se ele vai dar erro por conta disso. Vamos ver se ele vai dar erro. Deixa eu colocar aqui no final. Beleza, ele conseguiu pegar aqui sem problema nenhum. Vamos usar então o comando switch port. Dentro dele mode access. E agora vamos colocar switch port de novo, access VLAN 10, tá certo? No shutdown. Beleza, e agora podemos sair. Perfeito. Então fizemos a configuração das portas Fast Ethernet 0 de 1 até 10. Isso a gente destinou para a VLAN 10. E agora vamos fazer a mesma coisa fazendo o comando interface range Fast Ethernet 0/11, ou seja, estamos iniciando na 11 e finalizando na 20. Ele reconheceu aqui e já entrou dentro dessa configuração. Aqui dentro nós podemos usar o comando switch port mode access, tudo bem? E também o switch port access. E aqui dentro vamos colocar VLAN 11. E vamos botar o no shutdown também. Tudo bem? E aí fizemos exatamente os mesmos comandos, tá, pessoal? Para a gente ter certeza que funcionou, vamos fazer o seguinte comando, show VLAN brief, que vem um resumo, né? E aqui dentro, opa, acho que eu coloquei um comando errado, só um segundo, eu tenho que sair aqui novamente. Pronto. Então aqui, deixa eu aumentar a telinha para a gente visualizar. Pronto.
Aqui a gente pode identificar o seguinte, olha, nós temos 3 VLAN. Uma chamada VLAN 1, que por padrão se chama default, que não tem, a padrão. O switch ele vem inicialmente com apenas uma VLAN, que é essa, e todas as máquinas e todas as portas ficarão nessa, mas agora a gente criou a VLAN 10 e a VLAN 11 e apelidamos ela. Todas elas estão ativas e observa a parte mais interessante. Ele destinou aqui as portas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para a VLAN 10 chamada Marketing e as portas de 11 a 20 para a VLAN 11 chamada RH. Todas as que eu não defini manualmente caíram dentro do nosso default, do nosso padrão, que é a VLAN 1. Então observem que as portas 21, 22, 23, 24 e as Gigabit Ethernet 0 e primeira e segunda, vamos dizer assim, elas continuam dentro da minha VLAN 1. Tudo bem? E com isso a gente pode observar que a configuração foi feita da forma que a gente esperava, do jeito que a gente queria. Por último, eu vou usar aquele comando que eu mostrei para vocês para a gente fazer o salvamento dessas informações no mesmo arquivo e a gente já pode dar um exit aqui, porque já foi feita a configuração da nossa máquina. Quando eu coloco o cursor aqui sobre a máquina, observe que ele já tem as informações aqui de IP, que já estavam da forma que estava correta. Observe que aqui na máquina também já está com o nosso IP fixo que a gente colocou. E se eu vier diretamente no switch, vocês conseguem observar que em algumas dessas linhas, nós já temos aqui, ó, de 1 até 10 está na VLAN 10. De 11 até 20 estão na VLAN 11. E depois os outros estão na VLAN 1, tudo bem? Que é a VLAN padrão e não vai ser utilizada. Então é dessa forma que a gente pode utilizar para criar essas VLANs e designar máquinas diferentes, né? No caso portas, porque a gente não designa diretamente a máquina dentro desse espaço virtual, dessas LANs virtuais, tá certo? Foi um vídeo mais... deixa eu voltar a tela aqui para enxergar vocês melhor. Foi então um vídeo mais de resumo de uma coisa que a gente já trabalhou no passado, porque a gente já tinha visto a criação de VLANs, mas vendo essa criação na prática, com certeza é muito mais interessante, muito mais benéfico do que a versão teórica. Então ficou aí para vocês a representação dessa rede. Agora no próximo vídeo a gente vai trabalhar com o trunk, tudo bem? E dentro desse trunk a gente vai conectar switches para poder fazer então essa VLAN se comunicar com máquinas em switches diferentes. Tá certo? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua daqui a pouquinho. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Grande abraço. Até mais.